Olá, povo de Deus, Shalom, tudo bem? Espero que sim. Estamos aqui mais uma vez para trazer a palavra do Senhor, para compartilhar algumas experiências. E o Senhor, nessa oportunidade, Ele nos leva a uma palavra abençoada. Ele tocou no meu coração. Hoje pela manhã eu estava no meu íntimo questionando: Deus, para que servem as tribulações? Para que servem as lutas? Qual a finalidade delas? Muitas vezes nós nos perguntamos coisas desse tipo. E Deus me direciona para uma palavra que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 3. E fala o seguinte: pelo que não podemos suportar mais o cuidado por vós, pareceu-nos bem ficar sozinhos em Atenas. E enviamos nosso irmão Timóteo, ministro de Deus no Evangelho de Cristo, para que, em benefício da vossa fé, confirmar-vos e exortar-vos, a fim de que ninguém se inquiete com essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que estamos designados para isso. Pois quando ainda estávamos convosco, predissemos que íamos ser afligidos, o que de fato aconteceu, e de vossa fé é conhecimento. Foi por isso que, já não me sendo possível continuar esperando, mandei indagar o estado da vossa fé, temendo que o tentador vos provasse e se tornasse inútil o nosso trabalho. Amém? Aqui, essa passagem é muito interessante. Fala um momento que estava passando por uma dificuldade algumas pessoas, alguns servos de Deus na cidade de Atenas, os Tessalonicenses, e o apóstolo Paulo decide enviar o seu discípulo, o seu discípulo chamado Timóteo. O apóstolo Paulo ele manda o discípulo dele com uma finalidade. Aqui bem parece que também estava com uma carta, um desígnio para Timóteo, do trabalho que tinha que ser realizado lá naquela cidade. E aqui traz um relato que as pessoas estavam passando por uma tribulação, estavam vivendo um momento difícil, e ele enviava o discípulo dele, o Timóteo, justamente para testificar a fé de cada um, para exortar, para indagar, para verificar como estava o seu espírito, como é que estava o ânimo de cada um naquela situação. E é interessante que a palavra fala: olha, pois mesmo sabia que nós sempre estamos designados a passar por tribulações. Vocês sabem, vocês têm conhecimento disso. E eu estou enviando Timóteo para ensiná-los, para indagar, para questioná-lo, para que tudo que nós já passamos, todo o progresso que nós já tivemos em nossa fé, nosso coração, nosso espírito, não seja jogado por água abaixo. E é interessante essa colocação do apóstolo Paulo, né? E Timóteo vai lá para animá-los, para levantá-los, para levar boas notícias para aquele povo. Olha, a fé, a tribulação, ela é passageira. Nós vamos vencer, nós vamos superar isso, né? Não pode se abalar, nós não podemos nos abalar com essa situação. E é interessante que o final desse livro, desse capítulo, vem justamente a resposta para a minha pergunta. Lá no versículo 10 fala que orando noite e dia, com o máximo de empenho, para que vos vê pessoalmente e reparar as deficiências de vossa fé. Ele faz uma pergunta. E é interessante. E eu falei: opa, fé? Deficiente? Como assim? Né? Como assim? Né? Tem fé deficiente? Tem fé deficiente. E aqui veio a resposta. Os momentos de tribulações, os momentos de luta, são justamente para nós dar, para Jesus, para Deus fazer aquela calibrada, para alinhar novamente a nossa fé, para nos vivificar, para nos animar, para nos fortalecer, para acender mais uma vez o nosso coração. Preste atenção, muitas vezes, quando nós estamos numa zona de conforto,
nós esquecemos muitas vezes de Deus, esquecemos muitas vezes de agradecer, esquecemos muitas vezes de bendizer o nome dele. Outros nem esquecem, mas faz com um pouco caso, faz um pouco morno, né? Conforto quem não gosta, todos gostamos. Mas as tribulações, elas têm uma serventia fundamental para a nossa vida. Ela tem o poder de transformar as nossas decisões, as nossas atitudes, o nosso coração. É verdade que tem muitas pessoas que passam por muitas lutas e continuam repetindo os mesmos erros, caindo nos mesmos pecados, nas mesmas dificuldades, né? Mas aqueles que percebem, aqueles que entendem o real significado delas, como aqui a palavra fala de reparar as deficiências de nossa fé, nós nos fortalecemos e vencemos. Irmãos, a tribulação, ela tem um papel fundamental. Ela tem um papel fundamental de aparar aquilo que não nos serve, de nos trazer de volta ao lugar onde nós devemos estar, que é na presença de Deus. E nesses dias, eu não vejo como um acaso, eu não vejo mais como um acontecimento, essa questão da pandemia, que o pessoal fala e tudo mais, e está acontecendo. Amém? Mas isso não é algo incomum, etc. Para alguns pode parecer. A palavra de Deus fala, nós vamos passar por aflições. Se não foi uma pandemia, foi uma crise no ano passado, no retrasado uma recessão, depois um problema político. Querido, nossa vida é um enfrentamento de desafios constantemente. Mas nós precisamos tirar esses momentos de tribulações, parar, assentar o nosso coração ao que realmente importa, reparar a nossa fé, reparar nossas atitudes, revisar nossos conceitos, nossos princípios, nossos valores. Eu tenho visto pessoas nesse momento se pronunciando que eu jamais imaginei que pudessem falar de Jesus, artistas, várias pessoas se mobilizando na internet, estão se voltando para Deus. Pessoas que não têm conhecimento da palavra, não são frequentadores de igreja, mas perceberam que é um momento de se apegar a Deus. Deus tem se mostrado nas tribulações e Ele tem levantado pessoas, Ele tem levantado várias nações, e nisso nós tiramos proveito, nisso nós tiramos lições, que nós precisamos nos voltar para Deus. Nós precisamos consertar aquilo que não estava 100% em nossa vida. Nós precisamos consertar alguns conceitos errados que tínhamos. Nós precisamos entender que nós não podemos tudo. Nós somos dependentes de Deus. Amém? E eu quero trazer essa palavra para você, te falar. Use esse tempo para reparar sua fé, para adorar o Senhor, para buscá-lo a Ele em espírito e em verdade, para levar a presença de Deus para a sua casa, para o seu trabalho. Mas eu não estou trabalhando, está fechado. Vai, profetiza, declara, fala para Deus: Deus, eu não aceito essa situação. Talvez se você estiver desempregado, talvez você está passando por um momento difícil. Eu quero te falar que quem te fortifica é Deus, e Ele é poderoso para fazer ainda mais uma vez na sua vida, na nossa vida, nessa nação. E eu creio que este momento não é um momento de destruição, não é um momento de desastre. Esse é um momento de reflexão, de nós tirarmos o tempo para adorarmos a Deus, para nos mobilizarmos e entendermos que nós não podemos fazer nada sozinhos. E Deus, neste momento, Ele tem trabalhado, assim como Timóteo foi para Atenas e ele levou essa palavra para aquele povo foi vivificado mais uma vez. Eles entenderam que a nossa fé
ela não está condicionada à época. A nossa fé ela tem que estar voltada sempre para Deus. E situações desagradáveis, situações de tribulações, elas são para calibrar, para equalizar a nossa fé, para, estava caindo e agora nos alinhamos novamente ao coração de Deus. E eu espero, meu irmão, e desejo do meu coração que você busque a Deus mais e mais esses dias. Buscai a Deus enquanto pode se achar, igual no livro de Isaías fala. Busque a Deus, busca Jesus. Não importa a sua religião, não importa a sua denominação, busque a Deus. Eu creio que nós iremos vencer essa etapa e nós sairemos fortalecidos, mais sábios e mais experientes e perseverantes. Amém? Que Deus te abençoe poderosamente com essa palavra, que você seja fortificado no Senhor, em nome de Jesus. Amém? Até mais. Shalom.